Hoje nós estamos falando aqui no Já Tá sobre espiritismo. Você acredita na vida depois da morte, em reencarnação, comunicação entre mortos e vivos? Para esclarecer algumas dúvidas de quem tem curiosidade sobre o assunto, está conosco a presidente da Federação Espírita, Maria Elizabeth Barbieri. Participe. Aí está a próxima pergunta. Olá, como é que eu sei que eu tive uma visão de uma pessoa que já morreu? É uma pergunta difícil de te responder em poucas palavras, mas você precisa conhecer e estudar o mecanismo das comunicações. Pois é, muita gente dizendo aqui pelo Twitter que às vezes sonha com uma pessoa e quer saber se isso é uma forma de comunicação. Pode ser. Pode ser. O sonho é uma forma de comunicação. Uhum. Como é que o espírito acha a pessoa para enviar uma informação para as famílias? Pergunta aqui o Denilson. Ele vai buscar um médium com o qual ele estabeleça uma relação de afinidade. Uhum. Se ele tiver condições de revelar o seu nome, se essa mensagem for de utilidade, vai chegar até a família. O espírito, a pessoa médium entraria em contato? Entraria em contato se for de utilidade e se tiver a permissão para fazer isso. Uhum. Há algum problema em ficar pensando e lembrando de uma pessoa falecida? Com carinho, não. A oração é uma forma de lembrar das pessoas. Nós devemos evitar pensarmos nos falecidos com inconformidade, com desespero. E o que fazer para ajudar um ente querido a encontrar a luz? Orar por ele. A oração é a melhor forma de auxiliarmos os nossos entes queridos. E como saber se há algum espírito presente com determinada pessoa? Aqui, por exemplo, como se pode saber se existe um espírito? Se o médium tiver condições de estabelecer essa sintonia, ele vai saber. A utilidade de se revelar isso ou não é que vai fazer parte da disciplina e da educação do médium. Vamos à próxima pergunta, gravada pela nossa equipe de reportagem. Olá, o jogo do copo funciona? O jogo do copo é um fenômeno de efeitos físicos que nós chamamos. Não deve ser feito por curiosidade. Todos os fenômenos provocados por curiosidade ocorrem espíritos zombeteiros que vão muitas vezes causar dificuldades para quem o faz. Uhum, mais uma pergunta? Olá, com que idade uma pessoa começa a ter visões? A mediunidade não tem idade, ela pode começar na infância, na adolescência ou na idade madura. Como se pode mandar um recado para os mortos? Eles nos ouvem em orações? Pergunta a Cíntia. Ouvem muito e é a melhor maneira de enviar recados, lembranças felizes aos nossos familiares, aos nossos afetos. É pela oração. E os mortos podem ajudar os vivos? Se estiverem em condição, podem e ajudam muito. O Rafael Almeida quer saber se é possível saber a sensação de morrer. O sono é um treinamento para a morte. O sono do corpo físico. Uhum. Quando dormimos, nós estamos, na verdade, experimentando uma sensação de morte. É um treinamento. Daqui a pouquinho a gente volta para esclarecer mais dúvidas sobre o espiritismo. Vamos agora à última rodada de perguntas. A presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que está conosco no programa de hoje. Aí está a próxima pergunta. Olá, como desenvolver a mediunidade? Quem já tem essa habilidade precisa estudar e dedicar-se a cultivar esta habilidade. A Marília faz uma pergunta interessante. Ela gostaria de saber quando a pessoa tira a própria vida, se ela segue o mesmo trajeto do espírito de outras pessoas que perderam a vida num acidente. Acho que não é bem assim, mas enfim. Não. Uma pessoa que tem um acidente, de repente, e uma pessoa que morre no final da vida. Não. O suicídio é um crime contra a própria vida. Então, aquele que pratica o suicídio vai responder desta maneira por haver interceptado aquilo que a lei divina estabeleceu para ele. Uhum. E quem morre assim, por exemplo, com uma bala perdida num local que daqui a pouco... É diferente. Alguém que não concorre para extinguir a sua vida não responde por isso. Uhum. Uma pessoa que esteve em coma afirma que falou com parentes mortos. Isso é possível? Pergunta Eduarda. É possível. Cada vez que o organismo fica enfraquecido e o espírito se libera um pouco mais, ele pode sim entrar em contato com outros espíritos. Uhum. Crianças pequenas conseguem enxergar os mortos? Durante a infância isso é muito comum. É muito comum que a criança perceba esta outra dimensão. E como é que os pais devem lidar com isso? Com naturalidade. O amigo invisível muitas vezes é indício de mediunidade.
lidar com naturalidade. Se a criança não se sente intimidada com isto, isso deve ser tratado como uma fase normal da infância que depois tende a amenizar. É verdade que os espíritos podem atrapalhar as atividades dos vivos? Desde que os vivos assim permitam. Os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra. Se nós permitirmos que as pessoas interfiram na nossa vida, vamos permitir que os espíritos o façam. Quando a senhora chegou aqui hoje, eu lhe perguntei se a senhora tinha visto algum espírito por aqui. E a senhora me disse que sim. Sim, os espíritos estão entre nós, mas o que me chamou a atenção foi ter sido recebida aqui pelo nosso querido Mendes Ribeiro. Mendes Ribeiro, que foi comentarista do nosso Jornal do Almoço por muitos anos. Aqui, inclusive, nós temos uma foto dele. Ele continua aqui conosco nesse momento? Sim, e ele fala algo muito interessante, inclusive para os colegas. Lembrem que as palavras de vocês modificam vidas, entram nos lares, redirecionam sentimentos, emolduram muitas vezes as decisões das criaturas. Olha que bonito. Essa foi a mensagem que ele está mandando para a gente nesse momento. O comunicador precisa saber disto. Ele é alguém que muitas vezes conduz vidas numa ou noutra direção. Maria Elizabeth, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa e ter nos prestado esses esclarecimentos sobre o Espiritismo. Ela vai estar participando de um chat agora. Se você quiser participar, acesse o site do Jornal do Almoço, www.rbstv.com.br/ja/rs.